Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Que alegria estarmos juntos nessa quarta-feira, dia 28 de abril, quarta-feira da quarta semana da Páscoa. A igreja comemora a Páscoa durante 7 semanas. Hoje é a quarta semana da Páscoa, quarta-feira, dia 28 de abril. Que Deus te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seu dia seja tremendamente abençoado. O Evangelho do dia vai ao ar todos os dias ao vivo, no meu Facebook, Edson Cortaz Sardinha, 8 horas da manhã, de segunda a sábado. Seja bem-vindo você que está assistindo ao vivo, como a Nancy, como a Solange Galveia, como a Ione, como a Nathalie, não é? Seja bem-vindo você que vai assistir depois. Você que for assistir depois, coloca o horário que você está assistindo, seus comentários. Você também vai assistir pelo WhatsApp, ou você vai assistir pelo YouTube. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que você seja rica e abundantemente abençoada pelo Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite que Ele nos deu. Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite de sono que o Senhor nos deu, noite abençoada pelo Senhor. Colocamos agora, Pai, esse dia nas Tuas mãos, para que o Senhor venha guardar, proteger e abençoar. Senhor amado, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de viver essa quarta-feira na Tua presença. O meio da semana, o dia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelos meus irmãos e irmãs que de coração se disponibilizam, Deus, para participar dessa nossa devocional diária. Muito obrigado, Deus, por essa graça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, Herodia. Amém. Graças a Deus, Elonede, Silvia, Martinha, Tereza Pereira. Glória a Deus. Deus abençoe a Herodia e o Davi. Em nome de Jesus. Vamos então ver o texto hoje, Marisa? Escreve aí para mim. João 12, 44 a 50. Estamos terminando o irmão Gessé. Amém? Patrícia Cabral Pereira. Estamos terminando, Bárbara, o mês de abril. Amém? E aí, Evangelho de João 12, 44 ao 50. Diz assim a palavra. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei de mim mesmo, mas meu Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, essas coisas que eu digo exatamente assim
como o Pai me falou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amado Walter Galdino, que saudade, irmãos e irmãs. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão abençoado na Tua presença e por ouvir esse Evangelho tão rico, um Evangelho tão especial. Coloca agora a palavra no nosso coração, nos ajude, ó Deus, a entender, a praticar, a viver, a receber com o nosso espírito a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, eu te louvo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Que bênção, que bom estarmos juntos nessa manhã. O Evangelho de hoje fala da identidade do Senhor Jesus. Pastor Orlando Lima Júnior. O Evangelho de hoje fala da identidade de Jesus. O que movia Jesus? De onde o Senhor Jesus retirava palavras tão lindas? Quem era Jesus? O Evangelho de hoje, ele mostra a identidade do nosso Senhor. E é interessante que o Evangelho, Jane, começa assim, olha, Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Que coisa linda! Aquele que crê em mim, não está crendo em mim. Parece uma contradição, né? Mas está crendo naquele que me enviou. 45. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu lembro de uma frase, Orlando, acho que era do Kennedy Reagan, que eu achei muito fantástico. Ele dizia o seguinte, você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Quer conhecer o Pai? Olhe para Jesus. Como o Pai se movimenta, como o Pai fala, como o Pai age. Olha para Jesus. Jesus está dizendo, querido irmão e irmã, aquele que crê em mim, não crê em mim, mas crê naquele que me enviou. Aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. Ou seja, Roger, quando eu olho para o Senhor Jesus, eu estou olhando para o Pai. Em João 14, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Essa é a riqueza da identidade de Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, você não está crendo no Senhor Jesus, você está crendo naquele que o enviou. Se você vê Jesus, você não está vendo Jesus, você está vendo o Pai. Jesus fala, Jesus se manifesta, Jesus age, assim como o Pai lhe ordenou. Por isso, irmãos e irmãs, o Pai nos entregou a Jesus. E crendo em Jesus, nós temos comunhão com o Pai. No Pai, no Filho e no Espírito Santo está a riqueza da nossa fé. Está a identidade daquilo que nós cremos. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Jesus começa hoje dizendo, aquele que crê em mim, não crê em mim, mas crê naquele que me enviou. Aquele que me vê, não vê a mim, mas vê o Pai. É uma coisa rica demais, querido, quando você tem essa intimidade com o Senhor. Imagina, ontem eu vi uma frase numa série maravilhosa, gratuita, né? Qual o nome? The Chosen. The Chosen, né? Onde João conversa com Maria e diz assim,
nós ouvimos a voz dele. As pessoas no futuro só irão ler as palavras dele, não é? Os apóstolos tiveram a oportunidade de ouvir o tom da voz, o timbre da voz, a voz de Jesus. Nós só temos a oportunidade de ler, mas no nosso espírito, no nosso coração, nós também podemos ouvir Jesus falar conosco. Não nos ouvidos, mas no nosso coração. E ele está dizendo assim: quando você creu em mim, você não creu em mim, você creu naquele que me enviou. Se você consegue me ver, você não está me vendo, você está vendo aquele que me enviou. E aí o versículo 46 diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, no momento que eu creio em Jesus, perceba que o Evangelho de João, toda a teologia joanina, prefere a palavra crer do que a palavra fé. Fé é um pouco mais abstrato, não é? Crer é algo mais concreto. Eu creio, por isso eu faço isso. Aquele que crê, ele se move e é transformado pelo que crê. Esse é o pensamento do Evangelho de João. Então olha o que Jesus diz assim, olha: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então Jesus vem como luz, eu creio nele, eu não vou permanecer nas trevas. Agora, preste atenção uma coisa incrível, querido. Se eu acendo uma lâmpada e a lâmpada tira as trevas do meu quarto, a escuridão, não foi um esforço meu, foi um esforço da lâmpada. Então, Jesus está dizendo sobre a ação dele na nossa vida. Ele é a luz. Todo aquele que crer não permanece nas trevas. Por quê? Porque no momento que eu creio nele, a luz dele vai brilhar na minha vida. Não é meramente uma atitude moral minha, uma conduta diferente minha. Não parte de mim. Como Paulo diz em Efésios 2, não é de obras para que ninguém se glorie. Mas no momento que eu creio na luz, o meu esforço qual é? Qual a minha obra? Crer. Crer. Né? No sentido joanino da palavra, ser crente ou crer significa você colocar toda a sua vida, apostar toda a sua vida naquilo que você crê. É uma mudança de vida. Muito diferente quando Tiago diz que o diabo também crê e teme. Lá ele está dizendo crer no sentido de saber, mas não de aceitar. Aqui no Evangelho de João, toda vez que aparece a palavra crer, quando Jesus diz ser crente, né? É no sentido de você crer e se comprometer com aquilo que você crê. E agora o Evangelho diz, Jesus diz, eu sou a luz que vem ao mundo. Todo aquele que crê não permanece em trevas. Não é porque aquele que creu vai ter uma atitude diferente. Ele vai ter uma atitude diferente. Por quê? Porque a luz vai retirar as trevas dele. É uma ação de Deus na tua vida. A santificação é uma ação de Deus na sua vida, na vida daquele que crê. Então a única coisa que eu tenho que fazer é crer. Se eu creio, Jesus vai começar a fazer um movimento na tua vida sobrenatural. Se você começar a crer, coisas sobrenaturais, estranhas, maravilhosas vão acontecer na sua vida espiritual, na sua santidade, no seu comportamento, que você mesmo não vai se reconhecer.
Por quê? Porque não é um esforço, a santidade não é um esforço que eu faço. Eu creio na luz e essa luz tira minhas trevas. O meu comportamento, a minha vida, as minhas escolhas vão mudando completamente por causa da ação de Deus. Existe uma teologia moralista, né, que diz, olha, eu creio em Jesus, então agora eu tenho que fazer isso, 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 fazer isso. Na realidade, querido irmão e irmã, quando eu creio em Jesus, a glória de Deus brilha na minha vida, transforma o meu caráter, transforma o meu comportamento, porque eu creio. Jesus vem e muda completamente minha vida. A partir daí, eu vou começar a produzir os frutos desse encontro. Não porque eu os produzo, mas porque eu tive um encontro com Cristo. Tudo nasce em Cristo. Se eu creio na luz, a luz retira as minhas trevas. Se eu creio na luz, a luz muda o meu caráter. Se eu creio na luz, a luz muda o meu comportamento. Se eu creio na luz, a luz retira minhas trevas. Ou seja, sempre será um esforço da luz. E a forma como eu respondo à graça de Deus é crendo. Eu creio na graça de Deus. A graça de Deus tira as trevas da minha vida. Então creia e descansa em Deus. Creia e a partir de agora coisas maravilhosas e estranhas vão acontecer na sua vida. Uma caminhada de bênção, de santidade, de vida com Deus. Você vai estar agindo totalmente diferente. Porque a graça mudou sua história. Estava lendo o testemunho num livro chamado Aprenda a Vencer Usando as Táticas de Deus, de Loren Cunningham, fundador da Jocum. E ele conta de um homem que aceitou Jesus. Ele era madeireiro, dono de uma madeireira, e ele aceitou Jesus. Era bravo, valente, grosso, estúpido, e aceitou Jesus. E uma noite ele viu um movimento na madeireira. Eram 2 ladrões. E ele foi lá por trás, falou assim, o que vocês estão fazendo aí? Fica tranquilo. Eles falaram assim, nós viemos catar umas madeiras aqui. Estão pegando essa aqui. Ele falou, não, essa madeira é ruim. Pega essa madeira aqui que ela é melhor. É melhor? Eu ajudo a carregar. Ele ajudou a carregar as madeiras para o caminhão do ladrão. Quando chegou lá, ele falou, olha, que Deus abençoe vocês. Eu sou o dono da madeireira. Eu aproveitei essa oportunidade para falar de Jesus para vocês. E eles foram embora, na cara de pau, foram embora com a madeira. Só que eles ficaram tão impactados que um se converteu, passou a ser presbítero da igreja, e outro se converteu, passou a ser um pastor. Como aquele homem conseguiu agir daquela forma? Como aquele homem não deu tiro, uma vez que eles andam armados, né, mãe? Não deu tiro em cima deles que estavam roubando madeira? Como ele agiu? Nem ele sabe como ele agiu. No momento que você crê em Jesus, o Senhor que é a luz, Ele vai iluminar todas as trevas da sua vida. E sem você saber, de uma forma milagrosa, gloriosa, estranha, a sua vida vai se modificando. Tá vendo? Não é uma mudança que eu faço. Se eu leio a vida dos santos e santas do Antigo Testamento, do Novo Testamento e da história da igreja, eu vou ficar deprimido. Porque eles conseguiram viver de uma forma que talvez eu não consiga.
não tem a força. Mas qual o segredo desses santos e santas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da história da igreja? Foram homens e mulheres, igual a gente. O Tiago diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Não é? Mas eles foram transformados pela graça de Deus. Elias não era diferente da gente, mas ele foi transformado pela graça de Deus. Se você crê na luz, essa luz vai iluminar todas as trevas do seu caráter, da sua conduta, da sua moralidade, todas as áreas. É um esforço de Deus como resposta àquilo que eu creio. E eu creio como resposta à graça que Deus veio na minha vida. Então, amado, creia agora. E essa crença, essa fé, será um gatilho que vai mover tudo na sua vida. Vai mover a vida do teu esposo. Vai salvar a tua família. Vai ser uma coisa assim milagrosa, inexplicável. Porque no momento que você crê, a luz que é Cristo vem sobre as nossas trevas. Olha a frase, amado, preste atenção. Eu vim como luz para o mundo, a fim que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Viu, Marisa? Pode usar essa palavra da forma dentro da moral. Não permanecer nas trevas. Você não pode permanecer nas trevas. Você não pode continuar praticando isso. Você não pode. Aí é o esforço do homem. Entendeu? Se a pessoa realmente creu, a luz vai brilhar sobre as trevas dela. E se ela diz que tem Jesus e continua com uma vida desgraçada e miserável? Porque não creu. Simples assim. Entendeu? Se eu acreditar, a minha vida vai ser maravilhosa. Vai ser uma vida de milagre. Santidade de milagre, compromisso de milagre, porque eu acreditei. Eu não vou mais permanecer nas trevas, porque a luz vai brilhar sobre as minhas trevas. Não sou eu. A luz vai brilhar sobre as minhas trevas. Agora, se a pessoa diz que tem Jesus e continua com uma vida de pecado, de vômito, de desgraça, de fofoca, de confusão, é porque ela não creu. Só isso. Não creu. Você não está praticando, não é essa frase prática. É a frase crer. Se realmente a pessoa crer nesse sentido joanino, essa luz que é Jesus faz com que a pessoa não permaneça nas trevas. Há uma mudança sobrenatural na vida dessa pessoa. Coisa tremenda essa palavra. E aí, o versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Que forte, hein? Aquela pessoa não está guardando a palavra de Deus. Aquela pessoa não tem mais vindo à igreja. Aquela pessoa está fazendo essa bobagem. Jesus está dizendo, se alguém não guardar a minha palavra, eu não julgo. Deixa a pessoa fazer a bobagem dela. Eu não vou julgar. Não vou perder tempo julgando aquele que não guarda a palavra. Já viu que muitas das vezes a nossa tristeza, ainda mais gente que trabalha na igreja, que é pastor, a nossa tristeza é com os crentes ruins, com aqueles que não guardam a palavra. Nós gastamos um tempão da nossa mente, da nossa espiritualidade, sofrendo porque aquele irmão não guarda a palavra. Amada, a pessoa tem direito a ir para qualquer caminho, para a direita, para a esquerda, guardar, não guardar. E Jesus dá uma paz tremenda. Diz, olha, se alguém não guardar a minha palavra, eu não julgo. Fica à vontade, meu filho, faça o que você quiser, não vou te julgar.
A própria palavra vai te julgar no juízo final. Ponto final. Olha o que Jesus diz, olha. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe minhas palavras, tem que eu julgue. A própria palavra que falei, essa julgará no último dia. Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Imagina se Jesus tivesse que parar, né, sentar numa pedra e começar a julgar todo mundo. Ele não teria tempo de fazer o que ele fez. Ele veio foi para curar enfermos, ele veio para ressuscitar mortos, ele veio para chamar prostitutas, publicanos, pecadores ao arrependimento. Ele não veio para julgar aquele que não guarda a sua palavra. Ele veio para salvar. Aquele que não guarda a sua palavra será julgado no fim dos tempos pela própria palavra. Teve a oportunidade e não creu. Teve a oportunidade e não creu. Ah, não praticou. Gente, ele não praticou porque ele não creu. Simples assim. Não existe essa matemática, creio, mas não pratico. Isso não existe. É impossível a pessoa crer e não praticar. Se ela não pratica, logo ela não crê. Olha o silogismo da lógica grega. Todos que creem, praticam. Eu não pratico, logo eu não creio. Ponto final. Não existe como sair dessa lógica. Todos os que creem, praticam. Se eu não estou praticando, simplesmente é porque eu não creio. Então Jesus diz, eu não vim para julgar o mundo. Se a pessoa escuta a minha palavra e não guarda, eu não julgo ninguém. Vamos ver o versículo que ele diz? Olha, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. É uma coisa interessante isso, querido. Volto a dizer, muitas das vezes, o nosso cansaço, seja de uma mulher que é presidente da sociedade de mulheres, seja de um irmão que é líder de um ministério, seja de um pastor, uma irmã, o que for. Nosso grande problema é que muitas pessoas recebem a palavra e não guardam, não praticam. E aí a gente gasta muito tempo julgando, né? Falando, criticando aquela pessoa que não está nem aí para você e para a palavra. Jesus diz assim, olha, aquele que não guarda minha palavra eu não julgo não. Eu vim para salvar o mundo. O tempo que Jesus gasta, ele gasta para salvar o mundo. Quando ele está em Jerusalém e ele fala algumas parábolas com relação aos fariseus, é porque os fariseus estavam lhe provocando, pedindo a resposta, ele dava a resposta. Mas ele jamais ia gastar tempo e julgar fariseu, julgar judeu, julgar sacerdote, julgar nada. Ele veio salvar. Mas aquele que não guarda a palavra, ele será julgado pela própria palavra. Jesus diz, ele já tem quem o julgue, que é a própria palavra que eu falei. E essa palavra julgará ele no juízo final. Você teve a oportunidade, você ouviu, você não quis, fogo nele. Não é simples assim, né? Então não gaste o teu tempo com os contrários. Essa é a palavra do Bispo Adolfo, falecido Bispo Adolfo, um santo homem metodista que gastou sua vida no norte do Brasil e morreu em 2011. O homem mais santo que eu conheci. Um homem santo, santo mesmo. E ele andava por profecia. E tinha uma profecia na vida dele, do irmão, acho que era Tranquilino, que dizia assim, não vá com os contrários. Não perca o teu tempo com os contrários.
Não perca o teu tempo com aqueles que são contrários. Permita que ele seja contrário. Dê o direito dele pensar no que ele quiser e ir para o caminho que ele quiser. Apenas ore. Jesus diz, aquele que não guarda a minha palavra, eu não julgo. Eu vim para salvar. Ele terá quem o julgue. A própria palavra que eu falei nos últimos tempos. Então, queridos irmãos e irmãs, olha que coisa maravilhosa. Viva a sua fé. Celebre a sua fé. Continue crendo em Jesus. Vive essa tua própria espiritualidade. Não é? Não deixe que ninguém interfira na sua espiritualidade. Ah, eu oro no banheiro. Aí vem alguém. Não, orar no banheiro é errado. Amado, viva a sua fé, a sua espiritualidade. Quem vai, você vai prestar conta a Deus. Então Jesus veio para salvar. Não gaste o seu tempo. Não gaste o seu tempo com aqueles que não querem guardar a palavra. Não gaste o seu tempo. Não fique irritado com aqueles que não querem continuar na palavra. Ora apenas. Se essa pessoa acreditar, milagres vão acontecer nela, a vida dela vai ser transformada. Por causa da luz, não por causa dela. Ela não vai permanecer nas trevas porque ela tem força. Não, a luz que vai tirar as trevas. A chave, o gatilho é crer. Eu creio, o milagre vem. Eu creio, o suprimento vem. Eu creio, o suporte vem. Eu creio, tudo que eu preciso vem. Quando Deus fala para Elias, Elias, fuja, vá para o ribeiro do Querite, né? Vai para o ribeiro do Querite. Ele creu e foi. O que Elias fez? Creu. Lá Deus mandou corvos enviar pão e carne. Quem enviou pão e carne? Deus. O que Elias fez? Creu. Como ele creu? Indo ao ribeiro do Querite. Então a vida cristã é muito mais simples do que a gente imagina. Gente. A gente que complica a vida cristã. Se eu creio, eu descanso em Deus. Se eu confio, o primeiro resultado é descansar. Eu vou descansar em Deus, porque eu estou confiando em Deus. Nesse momento, o sobrenatural de Deus vem sobre a sua vida. Então você tem que apenas crer. Quem crê, descansa. Quem confia, descansa. Essa é a palavra que Deus falou. Confia, descansa e trabalha. Eu vou confiar, eu vou descansar bastante e eu vou trabalhar e vou produzir muito, porque eu vou trabalhar descansado. E o meu descanso é porque eu criei, porque eu confiei. O evangelho é simples, nós que complicamos. Amados irmãos e irmãs, e o Senhor continua no 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. O Evangelho termina falando da própria identidade de Jesus. Olha, porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu não falei de mim mesmo. Guarda isso. Eu não falei de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, esse me ordenou a dizer o que dizer e o que anunciar. Então, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus disse, ele recebeu do Pai.
quando você lê o Evangelho, quando você recebe o Evangelho do dia na sua vida, você está recebendo palavras do Pai colocadas em Cristo, porque Jesus e o Pai são. E amados irmãos e irmãs, em João 12, no 50, ele termina dizendo: e sei que o seu mandamento é vida eterna. Ou seja, o mandamento de Deus não é uma corrente, não é uma prisão, não são cadeados, não são algemas. As pessoas muitas vezes têm medo dos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus vão me prender, os mandamentos do Senhor vão me fazer mal, eu vou ser um fanático, minha vida vai mudar para ruim. Jesus diz: e o seu mandamento, o mandamento do Pai, é vida eterna. Você passa a ter prazer, você passa a ter vida, você passa a ter vida e vida eterna. Esses são os mandamentos do Pai. E é interessante, irmãos e irmãs, Jesus diz: portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Essa é a identidade de Jesus. Jesus falava exatamente o que o Pai queria. Ele diz: eu e o Pai somos um. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Leia as palavras de Jesus. Escute as palavras de Jesus. Jesus fala exatamente o que o Pai lhe falou. Quando eu recebo a palavra de Jesus, eu recebo a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra gera luz para a minha vida. E eu passo a ter uma vida feliz e abençoada. Em nome de Jesus, o salmista falava para si próprio, né? Alma, espere em Deus. Alma, eu vou esperar em Deus. Ou seja, ele estava condicionando a sua mente para viver aquele dia esperando em Deus. Faça isso também. Diga para você mesmo: eu hoje vou esperar em Deus. Eu hoje vou crer no sobrenatural de Deus. Eu hoje vou esperar a manifestação bonita de Deus na minha vida. Eu serei uma bênção. E dessa forma, eu poderei abençoar o meu próximo, semear justiça, ser uma mulher, ser um homem de Deus em todas as áreas da minha vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu Evangelho tão bonito que fala o nosso coração. Nós queremos Te agradecer, Deus, porque essa palavra é uma palavra de vida eterna. Obrigado porque Jesus falou aquilo que Ele ouviu exatamente do Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é luz e aquele que crê no Senhor não permanece nas trevas, porque o Senhor, que é luz, tira as nossas trevas. Nós cremos, nós descansamos, nós esperamos no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que alegria, né? Pastor Orlando, tudo bem contigo? Está orando pelo Orlando, pela Adriana, pela Eliette. Né? Estão aí na luta, enfrentando enfermidades. Deus venha trazer a cura divina sobre vocês, em nome de Jesus. Amém? Estamos orando aí pela família, né? Está enfrentando essas enfermidades. Orando por você, coloque seu pedido de oração. Vamos estar intercedendo pela sua vida, pela vida do Walter Galdino, da Alice Albuquerque, da Eloné de Cabral. Hoje é aniversário dele. De quem? Walter.
Hoje é aniversário do Walter Galdino. Meus parabéns, Walter Galdino. Hoje vai ter peixe assado, hein? Olha que... Não, vai ter cajuzinho, pastel de carne e bolo. Não muda a tradição. Não posso mudar a tradição. Pastel de carne, bolo e cajuzinho. Olha que beleza. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Continuamos orando pelo Bruno Clay. Né? Temos vários pedidos de oração. Gente, continue enviando pedido de oração para o meu WhatsApp. Né? Eu até coloquei aí na minha página do Facebook um link do nosso grupo de oração chamado Liturgia das Horas. Nesse grupo eu faço 4 orações por dia, né? De terça, domingo e segunda-feira os 2 Alex fazem para mim com a Nathalie, né, Nathalie? E a Liz. Ontem foi aniversário de casamento da Rosane e do Antônio. Rosane e Antônio? Rosane é o Antônio. É? E eu estive nesse casamento, hein? 8 anos, né? 8 anos de casamento. É, eu tive nesse casamento. Fui o co-celebrante do Antônio e da Rosane. Um casal lindo, né? Fizeram 8 anos ontem, né? Que beleza. Parabéns. Glória a Deus por isso. Vamos estar orando, agradecendo. Então, amado, você quer nos acompanhar nessas 4 orações diárias? Laudes matutinas, oração da hora média, vésperas e completas. São oração de 1 minuto, 2 minutos. E tem sido muito bacana. Eu coloquei aí no meu Facebook o link para você entrar nesse grupo e receber essas orações. Amém? O único objetivo desse grupo é a gente colocar essas 4 orações. Tá bom? Muito bom. Então vamos orar pelos pedidos de oração. Dona Maria, a Dona Edmar, nossa irmã Moisete, Ivete, a Luzia, né? A Dona Regina, que teve na UTI 15 dias, mano. Graças a Deus já está em casa, né? Nossa querida Marinalva, né? Que operou. Estamos ainda para receber notícia, estamos sem notícia. Estamos orando aí pelos pedidos de oração. Aí no Rio de Janeiro, Deus também abençoe os irmãos e irmãs do Brasil inteiro, né? Irmã Madalena, Rodrigo, a Paulinha, né? E todos vocês que estão pedindo oração. Um abraço aí para Mirna, né? Para o Leobino, a Cleia, todos vocês são especiais. A Gabriela, que está sofrendo com contaminação com cloro, intoxicação com cloro, né, Gabriela? Aqui na nossa cidade, pastor Zé Mauro, Deus abençoe. Tiago Rios, que hoje vai fazer entrevista para emprego 11 horas da manhã, né, Tiago? Deus abençoe sua vida. E aniversário é Walter Galdino, o Antônio e a Rosana Rubinho. Senhor, aqui tem pedidos de irmãos e irmãs. Pessoas preciosas que necessitam da Tua graça. Pai, nós queremos abençoar cada vida, Senhor, para que sejam, ó Deus, cheias do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós Te louvamos, ó Pai, por essas vidas tão especiais. Obrigado pelo aniversário do nosso irmão Walter Galdino. Obrigado, ó Deus, pela vida do Antônio e Rosane, que há 8 anos se casaram. Eu estive lá no casamento tão lindo. Obrigado, Deus, pela Tua bênção, pela Tua paz. Obrigado, Deus, pelas pessoas que oram conosco e que colocam agora nas Tuas mãos misericordiosas a oração. Coloca, ó Deus, seu pedido, seu clamor, sua necessidade. Pai, nós oramos por todos esses pedidos. Oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia.
Vamos receber a bênção apostólica, lembrando que se Deus quiser e permitir, amanhã, 8 horas da manhã, o Evangelho do Dia. Amém? Amanhã também às 19h30, igreja aberta, vamos ter o culto do propósito com o seminário de Cristologia. Jesus no livro de Eclesiastes. Uma benção, hein? Conhecer Jesus no livro de Eclesiastes. Aonde que Jesus está no livro de Eclesiastes? Amanhã às 19h30. Então vamos orar ao Senhor nesse momento, para terminar, você ter um dia abençoado, terminar com a oração da bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Um beijo no seu coração. Alice, com Jesus é só vitória. Deus abençoe. Leia, Alcides, Dalila Sardinha. 50 pessoas estão com a gente, mãe. Bárbara, Maria Regina e Carlos. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Alice, Elonede, Tereza, Lígia. Olha aí. Maria Helena. Olha que bênção. Angelita Carvalho. Nancy. Martinha. Silvia. Deus abençoe.